começar a putaria. Que negócio é esse de putaria, Mr. Catra? Aqui é um programa sério, tira isso daí. Agora eu fiquei doce. Poxa, Rickman, eu falo pra tirar do Mr. Catra e você coloca nesse negócio de doce. Aí não dá. Bom, não tá do jeito que eu gosto, mas já deu uma melhorada. Então, bora começar o programa. Estamos começando mais um Supercast pelo Super Poker e o tema de hoje é um tema aí que vem sendo falado já na semana passada e muito repercutido. Só para vocês terem ideia de qual vai ser o tema dessa semana, um dos meus entrevistados é o Elton Lima Gomes. Então você já pode estar aí sabendo que a gente vai falar hoje sobre o Campeonato Brasileiro de Pôquer por Equipes, que vai acontecer no BSOP Brasília do dia 9 ao dia 14 de outubro. Detalhe desse evento que vai ser realizado antes do BSOP, então o evento começa no dia 7 de outubro. O Elton Lima Gomes, para quem não sabe, é presidente da Federação Paulista de Pôquer, diretor do H2 Club, mas ele também joga pôquer e já foi quarto colocado no LSP Millions, além de vários outros resultados. Também é corintiano o Elton. Além dele, também vamos entrevistar Lúcio Antunes. Lúcio Antunes, vice-campeão do WPT em Las Vegas no ano de 2015, segundo colocado atualmente no ranking do Campeonato Paulista e já tem título tanto de Campeonato Paulista como também no evento de Omaha e já foi vice-campeão esse ano no Campeonato Paulista. Vou dar o meu primeiro salve para os dois. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, o Elton Lima, e também para o Lúcio Antunes. Fala, Tetinha. Boa tarde, velho. Como é que tá? E aí, beleza, Caio? Tranquilo. Boa tarde, meu amigo. Só para situar todo mundo que está escutando esse Supercast, a seleção paulista consiste nos jogadores Pedro Padilha, Rafael Moraes, o GM Walter, Norson Sarro, Carol Dupré, Felipe Rubino e Fernando Viana. Então esses são os jogadores aí que estão escalados para a nossa seleção de São Paulo, para a seleção que vai representar o estado de São Paulo. Minha primeira pergunta vai para o Elton Lima. Eu queria saber, explique um pouco aí, Elton, sobre o evento, como que vai ser esse evento, e ao mesmo tempo já saber aí o critério da seleção, começando pelo técnico, Fernando Grou. Por que o Fernando Grou? E explica um pouco como que vai ser esse evento realizado aí a partir do dia 7 de outubro, Elton. Cara, Tetinha, primeiro dar parabéns aí pelo podcast, aí a gente poder falar sobre o assunto. É legal ter aí esse conteúdo, o pessoal poder ouvir, né? Porque a gente já falou bastante sobre isso nas transmissões do CPH, no dia que a gente foi anunciar o time, esse tipo de coisa, mas nem todo mundo tá ali acompanhando, tá podendo naquele momento e vai assistir em outro momento, né? Então é legal a gente poder falar disso aqui, esse conteúdo ficar guardado, tal, acho bacana isso. Acho bacana também falar, Tetinha, antes de falar do time e também da escolha do Grow, dizer que São Paulo, cara, não tenho certeza, mas tenho quase certeza que é o único time que não repetiu nenhum nome, né? É o terceiro ano consecutivo sem repetir nenhum nome, uma opção que a gente fez por conta da quantidade de jogadores que a gente tem, de qualidade, de nível alto no estado de São Paulo. Então a gente decidiu não repetir, pelo menos até esse terceiro ano. Não sei se no próximo ano a gente vai manter, acredito até que é possível manter isso, mas a gente decidiu não repetir nomes, né? Até para poder ter um critério aí de democratizar a participação na seleção paulista, né, dos jogadores. Então acho que isso é um fator importante. Por conta disso, do primeiro ano para o segundo ano, se a gente for lembrar, o Akari fazia parte da primeira equipe, e no segundo ano era importante ter a presença do Akari, não só pelo nível técnico dele, mas também pelo peso do nome dele, né? Do maior embaixador que tem no poker nacional, na segunda etapa do torneio de equipes. E aí o Akari foi como técnico, já que a gente não repetiria nome. E a gente decidiu continuar o mesmo critério, né, o mesmo movimento que a gente fez do primeiro ano para o segundo ano, a gente fez agora, trazendo o Grow, que era um dos participantes do segundo time,
para participar também como técnico, como coordenador técnico, para ele contribuir aí na escolha dos nomes, né? É um cara que, na nossa opinião, e aí falando sobre o Grow, é um cara que, na nossa opinião, entende tudo de jogo, né? É um dos maiores, a expressão que a gente usa no poker, mas é um dos maiores malandros de jogo que existe no bom sentido, né? O cara que atua em todas as modalidades. É um cara que foi campeão brasileiro, é um cara que foi campeão brasileiro no mesmo ano, no geral, mas também de Pot Limit Omaha, 2 anos consecutivos, se eu não me engano, né, Caio? Exatamente. E mais do que isso, e aí o principal ponto, do ponto de vista de relacionamento, cara, o Gro é um cara meio que ó com cura aí no meio da nossa comunidade. Eu acho que vocês concordam com isso também, vocês podem falar isso depois também, mas é um cara meio que ó com cura, um cara muito bem relacionado, bem quisto, um cara que tem uma aceitação muito grande entre as pessoas, e a gente achava que isso tem um peso grande, seria importante para que ele pudesse nos ajudar nos critérios de justiça para escolher os jogadores, né? Então, o primeiro passo para a gente quando foi pensar na equipe que ia disputar esse ano, a seleção que ia disputar esse ano, foi trazer o Grow para poder participar aí da escolha. Entendi, Welton. Lucinho, você é muito amigo do Fernando Grow, aí já fizeram várias viagens juntos. Você achou que você ia ser chamado para essa seleção pelo momento que você vive? Caio, primeiro agradecer o seu convite, agradecer o Welton, que também tem não de longa data como o Grow, mas também tem uma grande amizade, né? Eu para sinceridade, eu não esperava. Fui até pego de surpresa o tanto de gente que veio a conversar comigo e falar, pô, alguém te procurou, por que você não tá lá? Qualquer coisa desse tipo. Vieram bastante gente me falar. Cara, o Grow é muito meu amigo, desde a época que a gente tomava café da manhã, às 6 horas da manhã, saindo do Texas Tatuapé, cara, isso há 8 anos atrás. Viajamos, conversamos, e ele me explicou quais foram os critérios para escolher o time. Eu só tenho que apoiar a galera que foi escolhida e que foi muito bem escolhida por eles. Não posso falar que eu esperava que eu fosse ser chamado. Vivo um momento muito bom dentro do poker, talvez o meu melhor momento jogando live, né? Com os resultados, mas tem muita gente boa em São Paulo, muita gente que vai representar muito bem São Paulo lá. Welton, você não chamou alguns jogadores aí do cenário paulista que estão se destacando, como o próprio Lúcio Antunes e também o Luiz Duarte. Isso se deve porque os dois estão bem no ranking aí. Além disso, você mesmo já tem uma novidade, que agora o campeão do ranking de Omaha também já vai ter uma vaga automática. E o Lúcio foi campeão de um evento do torneio de Omaha. Isso se deve a achar que esses dois jogadores, vão estar numa próxima seleção aí, através do ranking do Campeonato Paulista, Welton? Cara, isso pesa, né, Caio? Mas o Luiz Duarte era um dos nomes que estava citado também, assim como o Lúcio. O Lúcio, vamos dizer assim, bateu na trave, né? Tem alguns nomes aí que bateram na trave. Eu tava com a lista de pré-nomes que o Grow tinha feito no dia que a gente foi conversar, e acho até que o Lúcio sabe disso, acho que o Grow já falou isso pra ele. Passou muito perto, né, de estar nessa lista. E o Luiz Duarte, ele tava muito bem, porque o Luiz Duarte já estava muito bem no ranking, o Lúcio ficou melhor colocado no ranking a partir dessa última etapa, né? E o Luiz Duarte foi um dos que foi falado isso, inclusive, falou, pô, ele já tá bem no ranking. É capaz que pro ano que vem ele até resolva um problema nosso, que é ganhar o ranking e se classificar automaticamente. E isso tem acontecido, inclusive, porque se você pegar a primeira seleção nossa, o campeão paulista era um nome forte, tava chegando muito já na época, né? Tanto que foi campeão paulista, que era o Molina. Então a gente tinha uma seleção que tinha, na primeira edição, tinha a Kari, tinha a Goff, tinha o Todasso, que era o campeão brasileiro e paulista, então nós achamos nada mais do que justo, né, cara? Se tem um campeão brasileiro sendo paulista, você tem que chamar o cara. A mesma coisa que aconteceu no ano seguinte foi com o Grow. Então era Kari, Goff, Todasso, Bruninho. Tinha sido o melhor brasileiro da história naquele momento no main event, ele acabou em 13º, né? Sim. No main event da World Series, então o Bruninho fazia parte do time, a mulher era a Ale Braga e o campeão paulista era o Danilo Molina.
E pra gente era bom demais, porque você tem um campeão paulista que poderia naturalmente também fazer parte de alguma seleção paulista em algum momento, que ele tava indo bem. Então, isso ajuda, né? Se tiver um campeão paulista aí forte, por exemplo, o Felipe Rubino que tá aí, né? O moleque joga bem demais, poderia tranquilamente fazer parte de alguma... Seria selecionável aí também e tá na equipe já, né, automaticamente. Então isso pode acontecer pro ano que vem também. Vamos torcer para que aconteça, que facilita demais, né? Que é uma das coisas que a gente fez, né? Por exemplo, a gente colocar que o campeão do ranking do ano de Pot Limit Omaha do Campeonato Paulista, ele vai automaticamente. Isso facilita pra gente, entendeu? Porque é legal você escolher os nomes, ter essa discussão toda acerca dos nomes e tal. Mas tem um lado muito chato nisso, né, cara? Que é pessoas que acham que alguém vai lá pra escolher nome pra fazer mal pra alguém, pra ser injusto e tal. E não é assim, né, cara? Então toda vez que a gente vai abrindo mão um pouco, o campeão paulista vai automaticamente, o campeão paulista de Pot Limit Omaha vai automaticamente. Tava só concluindo nessa parte, né? Agora que você vai escolher a lista de nomes, pô, o ideal é que tem a parte legal nisso, mas é chato, sabe? Tem coisa que é chato. Você tem aí 30 nomes pra colocar e você vai poder escolher 4 caras, entendeu? Porque um já é automático, é o campeão paulista. Você tem obrigatoriamente o nome de uma mulher, e hoje em dia você tem mulheres que poderiam estar na lista natural, sem ser só porque na cota feminina, né? E aí você vai ter 4 caras que você teria que escolher, então não é fácil, entendeu? Então isso que é legal a galera saber também. A galera, pô, mas como é que esqueceu de fulano? Como é que... vão ter vários nomes, às vezes você põe o cara que você tá pensando, mas aquele que você deixou de colocar, alguns vão reclamar também, então precisa ter um pouco de calma também na hora de criticar e tal. Tem que entender o cara que escolheu lá, não foi fácil para ele também escolher. Pedro Padilha, Rafael Moraes, Norson Sarro, Carol Dupré, Felipe Rubino, Fernando Viana. Essa é a nossa seleção. Como que você vê a força dessa seleção, Lúcio Antunes? Com certeza você conhece todos esses jogadores. Conheço todos de longa data. É muito forte, é uma seleção que vai brigar, vai chegar para brigar. Todos os jogadores com gabaritos, com títulos, né? O Rafa vem vivendo uma fase espetacular, sem contar que é uma ótima pessoa. O Padilha não precisa nem comentar. O Bebê acho que é um cara que todos admiram, né? O Norson, de todos, talvez seja o que eu tenho menos contato, mas é um monstro jogando. A Carol, das mulheres, ela vem se destacando, todo ano crescendo. É chato jogar com ela. Quando você joga com uma pessoa que é chato, é porque a pessoa joga bem, né? E o Rubino, o cara, o ano passado ele destruiu, meu. Ele foi campeão paulista, chegou em BSOP, o cara é super gente boa e a seleção vai estar muito bem representada. Os nomes foram bem escolhidos, apesar que eu acredito tanto o Elton quanto o Grol tiveram algum trabalho para escolher, porque aqui em São Paulo tem bastante gente. Mas eu acredito que tá forte, viu? Tá forte, viu, Caio? A turma vai chegar esse ano para brigar por título lá. É isso aí, o papo tá bom, não para por aqui, só que a gente tem que ouvir as barbadinhas de Fábio Deuzebra. Que será que apronta o Fábio Deuzebra mais uma vez, trazendo aí o melhor do esporte, ele que tá acertando tudo, até pensamento. Então vai, Fábio Deuzebra, é com você. O especialista em não ser especialista em nada, Fábio Deuzebra, traz pra você agora as barbadinhas do esporte. Do Supercast, estão curtindo aí o Caio Machado e os convidados, tá show de bola, hein? E as barbadinhas do Zebra para essa semana, aqui a rodada de número 22 do Campeonato Brasileiro. Aqui detectando 3 jogos aqui, eu vejo Flamengo, Avaí, vitória do Flamengo. Vejo também Santos e Chapecoense, vitória do Santos lá na Vila, Santos embalado. E Internacional e Vasco, o Internacional também recuperando no campeonato, também vai fazer uma boa vitória para cima do Vasco. E estamos tendo também aí o US Open, né? E não dá para ficar de fora aí no Novak Djokovic, Roger Federer e Andy Murray. Esses 3 com certeza estarão aí na semi do torneio, então dá para forrar bem em cima deles. É isso aí, eu fico por aqui, até a próxima barbadinha do Zebra, grande abraço, valeu! É isso aí, galera, já estamos de volta. Lúcio Antunes, o Elton Lima Gomes. Uma pergunta para os dois aí. Na opinião de vocês, qual a melhor seleção tirando a seleção paulista? Pode começar com o Elton, depois a gente passa com o Lúcio.
Ai, Caio, é difícil, né? A gente não sabe quais são as outras seleções ainda, né? Saíram algumas no Super Poker, até vi, eu não abri para ver como é que tava escalado os times, mas dos outros anos, você pega, por exemplo, o Amazonas surpreendeu, né, cara, no ano passado, né? E agora tem as seleções tradicionais, né? Tem times muito bons, né? Pega o Rio de Janeiro, é um time muito forte. Você pega Goiás, fortíssimo também, né? Paraná, cara, são times muito fortes, né, cara? São times muito fortes. Santa Catarina, ano passado tinha um timaço também. Então, eu acho que não tem como te dizer assim se tem favorito. O que eu posso te dizer é que a gente, e eu já vou emendar uma coisa que eu tenho certeza que você ia perguntar, a gente montou uma seleção esse ano que a gente, para além dos nomes que estão indo, nomes de peso ou não, é uma seleção que a gente acha que ela vai brigar esse ano, vai brigar para ganhar, por conta do formato, né? São formato de sit and go e tal. A gente acha que nós temos uma seleção forte para brigar esse ano. Vamos torcer para que se concretize isso na prática, porque nós passamos 2 anos das 2 primeiras edições, nós fomos muito mal, né? São Paulo foi muito mal. Por mais que tinham nomes muito fortes, a gente acabou no desempenho indo mal. E aí foi um motivo, inclusive, de chacota da galera, né? De brincadeira, porque os caras falavam assim: é o Dream Team. Brincava que São Paulo era um time. Mas na sacanagem, né? Porque todos os times tinham muitos nomes fortes, né? Mas a gente acabou que foi mal, então Você acha, ô Elton, vamos tentar correr da de- chacota esse ano. Desculpa te interromper. Você acha que esse não é o Dream Team, mas é um time que é vencedor? Eu acho demais, Caio. Acho demais. Nós estamos muito confiantes, porque o evento, cara, ele não é um evento que envolve grana, certo? Ele é um evento que envolve o prazer de você representar o teu estado lá, participar da seleção. E acho que a galera tem que ter um entrosamento, tem que ter uma disposição de colaborar um com o outro, entende? O evento, enquanto você está jogando aqui uma mesa nine-handed, tem um outro cara jogando uma mesa six-handed. Enquanto isso, tem um cara jogando um heads-up. Aí você olha lá no heads-up e fala: pô, Padilha acabou de ganhar um heads-up, hein? Aí o cara que tá nessa mesa fala: então segura. Então nós não precisamos ir pra cravar essa daqui. Essa aqui, se a gente entrar ali entre os 3 primeiros, já é uma boa pontuação. Tem um cara short stack que tá disputando com a gente no ranking geral. Esse cara é de Curitiba. Então se esse cara cair, a gente já vai pontuar de maneira que a gente... Então esse entrosamento, e acho que o Grow... tenho certeza que o Grow pensou muito nisso, vai ser muito importante, entendeu? É difícil explicar, mas eu acho que vocês conseguem entender o que eu tô dizendo. As mesas, elas pontuam juntas, você tem uma pontuação numa mesa, tem uma pontuação na outra mesa, e é importante você saber como é que tá o cara ali, como é que tá o cara aqui, se você tem que jogar um pouco mais solto, um pouco mais tight, então é legal que tenha esse entrosamento. Eu acho que esse time formado, ele tem tudo pra fazer isso dar certo, entendeu? É isso aí. Lúcio, qual seria a sua seleção se você fosse o técnico? Isso Essa muito difícil. pergunta é difícil, eu sei, mas fala pelo menos 2, 3 nomes aí que você não deixaria de fora da sua seleção se você fosse o técnico. Sem poder repetir nome é complicado, né? É um critério que foi adotado que, dependendo de como for, pode dar certo ou não pode, né? Porque muitos jogadores vêm se mantendo em alto nível há muitos anos e estariam numa seleção que, se não fosse, tanto minha ou quanto de qualquer um que fosse escalar, que se não fosse esse critério de não repetir o nome, estariam com certeza. O caso do Akari, que vem arrebentando, esse ano ele tá muito bem, mas é difícil, viu? Eu acho que o Decano faltou, na minha opinião, era um nome que não tem como não tá. O cara acabou de ganhar um bracelete, teria que estar na seleção paulista, na minha opinião. Era um nome certo na minha lista. Falando no assunto que você tocou antes, acho que de todas as seleções, uma seleção que vem muito forte esse ano é a seleção do Ceará, hein? Tem que ficar de olho nessa seleção, com Foster, com Márcio Cid, é uma seleção que vai vir aí para brigar, mano. Concordo com você. Só fazer Pode falar, Welton. Fazer só um adendo, o Caio e Lúcio. O Decano, ele poderia estar na seleção paulista desde a primeira edição, né? Decano, Com certeza. os melhores jogadores que já, pelo menos que eu conheço, é difícil você citar 5 nomes aqui que
que joguem no mesmo nível que ele. Ele tá num nível altíssimo. O problema é que ele não tá em São Paulo. É só por isso que o Thiago não tá na seleção. O Grou me passou que ele não tá em São Paulo, mas ele representaria São Paulo. Mas aí aí tem tanta gente pra você colocar, Porque que viraria mais uma conversa, entendeu? Porque, mas o cara nem aqui tá, vocês foram buscar um cara lá, sendo que tem 50 aqui. Se a gente pensar nessa situação, a mesma situação do Bahia, né? O Ariel vai representar a Bahia, mas não mora em Bahia. É a mesma... a mesma situação. É a mesma situação. O cara é um a diferença, na minha visão, é um cara muito forte que tem que representar o estado de onde ele veio. Não tem nem dúvida. É a mesma situação, exatamente a mesma situação. Na minha opinião, a grande diferença é a quantidade de nomes que eles têm disponíveis lá e a quantidade de nomes que nós temos disponíveis aqui em São Paulo para representar uma seleção. Com todo o respeito aos outros estados, com todo o respeito à Bahia ou a Santa Catarina ou o estado que o Ariel vai representar. Mas São Paulo, pela quantidade de nomes, eu acho que tem que focar realmente em quem está morando no estado, não só quem está aqui, mas é o cara que é daqui e o cara que está morando aqui. E o Thiago, se eu não me engano, o Thiago já representou outra seleção. Eu não tenho certeza nisso que eu tô falando, não, cara. Eu tenho até dúvida nisso. Não sei se ele representou já outro estado. Mas enfim, mas o critério, ainda mais o Grou, né, cara? A relação, ele sabendo tanto que o Thiago, né, o jogo que o Thiago tem, o Grou colocaria o Thiago na lista insta, né? Pelo critério aí de critério técnico, tal, de justiça, o Thiago não estaria de fora de maneira nenhuma. Então, só fazendo essa ponderação. Acho que o único motivo é esse mesmo. Ele tá morando em outro estado e a gente tá valorizando aí o pessoal que tá morando em São Paulo, representando São Paulo, jogando o Campeonato Paulista, participando, né, do dia a dia do estado de São Paulo. Welton, por que nunca repetir de jogador? É difícil ser presidente da Federação Paulista nesse momento? Não, cara, eu acho que a Federação Paulista vai para além da seleção paulista, né, Tetinho? Sim, acho que só a pergunta é mais pro caso da seleção paulista. É difícil? Cara, pra te falar a verdade, eu acho essa parte de escolha de nome e tal, eu acho legal pra caramba. Às vezes chateia um pouco, vai ficar sempre um nome de fora, vai ficar e aí você fica chateado com um comentário ou outro, mas e eu falo isso porque eu não vou ficar falando aqui, o Grou que escolheu os nomes, então, a gente tava junto, né, a gente conversou junto, então não vou ficar aqui botando tudo nas costas do Grou. Por mais que ele que tenha selecionado aí uma pré-lista, tenha pensado a maioria dos nomes, saiu da cachola dele, mas eu acho legal, cara. É difícil pra você tentar não ser injusto, né, cara, com alguns jogadores, mas eu acho que os grandes jogadores de São Paulo vão ter oportunidade, não foi agora, vai ter numa próxima edição. Eu acho que nós vamos sempre, essa questão de você sempre trazer nomes novos vai acabar atendendo aí uma demanda que tem em São Paulo aí, com os bons jogadores poderem participar da seleção no campeonato por equipes. Teve algum nome que você não levaria, Welton? Desses nomes todos do Fernando Grou? A gente sabe que vocês tiveram a parte, como você mesmo disse, fizeram praticamente juntos, mas no bater ali do martelo, com certeza o Grou ou convenceu você ou você convenceu o Grou. Tem algum nome ali da seleção que você não levaria? Não tem porque o que tem são nomes que eu levaria e que fiquei na dúvida, tal, isso tem. E quais seriam? Os nomes que eu não... tem muito nome bom, né, cara? Você tem a dupla ali, vamos chamar de dupla, mas Tricote e Ramiro, né? Você tem o Chico Nog, é um nome fortíssimo, tá voando, e não é um cara que, na minha visão, tem tanta exposição, mas é um cara que faz um trabalho legal pra caramba, tem resultado. Eu nem conheço ele pessoalmente, mas foi um dos nomes que eu coloquei ali. Tem o Lúcio, tem muito nome bom, cara. O Luquinha mesmo, que a gente tava ontem lá no clube, tem alguns nomes que estavam lá jogando com a gente mesmo, você vê vários caras muito bons que não estão na lista aí, né? Você pega entre as mulheres, cara, a discussão foi muito grande. Por exemplo, a Carol tem um critério histórico, inclusive, porque ano passado ficamos muito na dúvida, né, entre Carol e Milena. E aí, por esse mérito histórico aí, a Carol já estava quase que escalada esse ano, né? Mas você vê a Renatinha, poxa vida, a Renatinha, quanto tempo nós passamos falando sobre isso? E aí o Grou falou, cara, eu mesmo vou conversar com ela, eu mesmo vou ter uma conversa com ela, porque eu acho que ela é um nome quase que certo para a seleção do ano que vem.
Então, eu tenho medo de falar no nome assim e a gente acaba esquecendo de alguém, né? Não falar nomes que foram falados ali, que estavam na cara do gol também para serem escalados. Mas eu acho que esses nomes que eu falei, um pouco dessas discussões, vocês já percebem que também passa na cabeça da gente ali a tentar não ser injusto, né, cara? Tentar não deixar alguém de fora que merecia tá demais. E uma coisa que a gente falava muito é assim, diferente do futebol, você pega e fala assim, pô, Ronaldinho Gaúcho. Fenômeno, né, cara? O cara é um absurdo, bom pra não tá no momento. E futebol tem isso do momento, certo? O pôquer, eu acho que a gente ainda tem algumas justiças históricas pra fazer. Então você vai, caras que sempre tiveram resultado, caras que vivem disso há bastante tempo, caras que estão há 5 anos tendo resultado. Eu acho que você tem que ir colocando, entendeu? Você tem que ir trazendo. Pô, tem um cara que tá voando, tem uma menina que tá voando, tal, mas calma, vai ter oportunidade também. Mas você tem eu acho que o critério histórico aí também pesou na hora da escolha. 6 nomes, Lúcio Antunes, e 4 deles jogam online. Pedro Padilha, Rafael Moraes, Norson Sarro e o Viano Norson ainda, que joga um pouco mais live. É a tendência mesmo? Você é um jogador que joga mais live, só que também desenvolve um papel bonito no online. É a tendência cada vez mais, ainda mais por ser um torneio aí de City Goal. Você acha que a tendência é que as seleções cada vez mais tenham jogadores do online, Lúcio? Então, eu não sei se é uma tendência, eu acho que foi um critério que foi usado, tanto pelo Gro quanto pelo Elton, para escolher essa turma, mas eu acho que o resultado é que manda. Eu sou um pouquinho do contrário do que o Elton disse agora. Eu acho que seleção é seleção. Se você falar da sua seleção de vôlei, você vai chamar os melhores que estão jogando agora. Não adianta você chamar o Giba que já se aposentou. Não é a mesma coisa de você falar no pôquer. É um esporte. O futebol, o Ronaldinho Gaúcho, acabou. É ex-jogador. Não, se fazer uma seleção e falar, pô, por mérito eu não vou levar o Neymar porque eu vou levar o Ronaldinho Gaúcho porque ele já foi um bom jogador. Ou porque ele já fez demais pelo pôquer, né, ou pelo futebol, no caso que eu estou falando do Ronaldinho Gaúcho. Eu já acho que seleção é seleção, você tem que pegar aquele que no momento é o melhor ou são os melhores. Não estou dizendo que quem está lá não é. Pô, perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então, vou inverter o lado para fazer uma pergunta que eu acho que aí simboliza bem o que eu estou querendo dizer. E sem frescura, porque eu poderia ficar com frescura aqui, não falar nomes, mas vou falar de um cara que a gente gosta pessoalmente e tal, e que não. Eu digo eu sei que o Caio, não sei o Lúcio como é que é, mas, por exemplo, na seleção do ano passado, o campeão paulista foi o Anibael. Todo mundo conhece o Anibael, certo? Sim. Tá, então, o Anibael é um bom jogador, é um jogador que ele aprendeu muito nos últimos anos, acho que vocês concordam com isso também. O Anibael antes era considerado estrela na mesa, e depois ele virou um ótimo jogador, certo? Então não estou falando aqui, não estou desmerecendo a qualidade técnica do Anibael. Então por isso que eu estou falando, sem frescura, não vou ficar aqui sem citar nomes, vou falar. Então tem um jogador X, não, vou dar um exemplo do Anibael que ele é mais claro. Você tem o Anibael, ano passado o Anibael teve um ano maravilhoso. Ele fez, acho que 2 heads-up de CPH, ele fez acho que 4, 5 mesas finais, o Caio deve saber até melhor do que eu, mas ele voou ano passado. Chegou no BSOP, foi bem, fez ITM, bateu na trave no BSOP, CPH cravou, CPH fez heads-up. Ou seja, alguém tem dúvida que o ano do Anibael, o ano passado, foi melhor do que o do Norson, por exemplo? Ou vocês acham que eu tô falando bobagem? Mas o Anibael foi campeão paulista, ele tinha que ir porque ele foi campeão paulista. Esquece Se ele tivesse todos esses resultados, eu acredito que ele não seria chamado mesmo assim. Na verdade foi, só pra corrigir, foi ano retrasado. Ano passado o campeão até tô entendendo. Retrasado. Isso. Foi ano retrasado, é que disputou o brasileiro pro ano passado, né? É que o exemplo do Anibael, ele esquece que ele foi campeão paulista, não é isso que eu tô dizendo. Esquece isso. Vamos supor que o campeão paulista não fosse automático. Eu tô dizendo o seguinte, ele teve um ano sensacional. Aí você tem na tua mão a escolha de colocar o Anibael ou colocar o Norson, por exemplo. E eu tenho certeza que o ano do Anibael, em termos de resultado, de torneios grandes, etc., foi melhor que o do Norson. Alguém tem dúvida disso? Não. Se você tivesse que escolher entre o Norson e o Anibael, você escolheria quem, Caio?
Eu escolheria o Norson. Você, o Lúcio. Eu não sei, viu? Com toda a sinceridade. Mas você entende onde eu quero chegar quando eu falo que o critério Eu entendo, ele pesa eu também? entendo. Isso, Mas aí você está comparando com o Anibael. Agora Sim. vamos parar e vamos fazer essa mesma comparação. Se você for pegar e falar, não vou colocar meu nome, certo? Que eu vou falar do Luiz Duarte. Se você colocasse essa mesma comparação que você fez e falasse para mim entre chamar o Luiz Duarte, que vem tendo um momento desde o ano passado, o BSOP Miller, ele chega em tudo, cara. E o Norson, se você perguntar para 50 vão falar Luiz Duarte, cara. Cara, Ou não? eu tenho dúvida. Você comparou Quer dizer, agora, lógico, tenho tanta agora com o dúvida, Anibael. tenho tanta dúvida que 50 vão dizer que eu, por exemplo, escolheria o Norson e o Grohl também, né? Inclusive pelo Então, critério do campeonato, do torneio. Eu tô falando, deixa eu só fazer e eu tô falando do Duarte, que é meu parceiro, hein? Não, eu Sim. sei. Meu brother, Mas meu eu tô parceiro, falando- e nós falamos com ele, inclusive, você tá chegando. Cara, você tem uma ideia, o Luiz, nós conversamos sobre seleção antes da gente anunciar. Tem uma relação pessoal com o Luiz Duarte muito mais próxima que eu tenho com o Norson. Então eu tô falando abertamente, velho. Ele tá chegando em tudo, tá matando, mas na nossa visão, o critério histórico, né? O cara há 5, 6 anos vivendo disso e constantemente sendo um cara vitorioso, eu acho que isso é um peso que a gente levou em consideração. Mas o exemplo que eu dei, Lúcio, era para te dar como referência daquilo que a gente pensou, mas o exemplo que você me deu eu acho que serviu o como Anibael não seria não sim. seria um patamar, mas se você partir dessa, porque foi o que eu Sim, ouço, o eu não exemplo que sei. você deu serviu como referência absoluta para eu entender o que você tá dizendo. Você é um total cara, sentido. pô, tá dentro, viaja, conversa. Eu acabo, acho que, pingando mais de clube em clube, de lugar em lugar, eu ouço bastante coisa. E acabei ouvindo muita coisa, tanto comentário no Facebook, ou ouvindo pessoalmente, referente à seleção paulista. Porque tem muita gente, eu não queria estar na pele de você, nem na sua pele, nem na pele do Grohl, meu. É muito difícil agradar um, desagradar outro, agradar fulano. É chato, é difícil. Mas eu acho que para vocês seria um pouco mais fácil expor essa forma que escolheu, a forma que foi escolhido as pessoas, que daí acaba o pessoal questionar quem foi e quem não foi. É aquela coisa, a gente discute, a gente fala, mas aqui nem a seleção brasileira. Quem convoca é o técnico, cara. Se eu acho que o João joga melhor que o José, não adianta nada, porque quem convoca é o técnico. A gente tem que apoiar quem vai estar lá. Não, perfeito. E mais do que isso, né? Você... Se tem um nome que é, na minha visão, eu posso estar enganado, se perguntar para 50 vão dizer que foi bem escolhido, eu acho que é o do Grohl. Sim, com certeza. Com certeza absoluta. O Grohl é unânime, é o que você falou no começo. Sim, pode Eu falar, tava pode falando, falar. Lúcio, se tem um nome que eu acho que foi bem escolhido, é o do Grohl. Você concorda com isso? Com certeza, o Grohl é unânime. Então, eu acho que a seleção paulista ela tá acertada a partir desse primeiro nome, porque saiu dele os outros. Não, Então, é o cara que já participou das outras edições e que sabe os critérios de jogo lá no dia, ele sabe como é que tem que ser o perfil da seleção, sabe como é que são os jogos que acontecem lá, ele sabe exatamente como funciona. E parte dele, a seleção escolhida, ou seja, eu acho que nesse ponto nós acertamos, porque se o Grohl, que é o cara que é o cabeça do time, é praticamente unânime, eu acho que nós começamos bem, né? Eu vejo assim. É isso aí, gente. Bom, o papo tá bom. Vou pro momento gostaria de parabenizarmos de hoje. Gostaria de parabenizarmos... E eu gostaria de parabenizarmos o meu amigo Armando Esbriça, o Zareta, que foi campeão aí na semana passada do torneio do 100K do IA Poker, que é realizado lá no H2, um torneio High Roller, e ele foi o campeão. Em terceiro ficou a Milena Magrini, mas o gostaria de parabenizarmos vai para o corintiano Armando Esbriça, que mata tanto no online como no live, então vai para ele esse momento.
Queria agradecer demais a presença do Lúcio Antunes, também do Elton Lima Gomes. Foi bom demais poder bater esse papo. Eu acho que se a gente ficasse aqui durante mais 3 horas, teria assunto e muito assunto. Então já agradecer o Lúcio Antunes aí pela participação. E eu acho que pro próximo ano o Lúcio Antunes vai ser um dos nomes escolhidos aí. Obrigado, Lúcio. Obrigado você, obrigado a toda a produção aí do Super Poker. O Elton, brigadão, tamo junto. Tamo Se junto. precisar de qualquer coisa, sabe que pode contar, cara. Um grande abraço aí, fica com Deus, galera. É isso aí, obrigado pro Lúcio Antunes também, o Elton Lima Gomes. Eu não queria ser você nesse momento de decisão, porque é muito complicado. Vai sempre, como eu costumo dizer, se a gente colocasse uma seleção com 30 nomes, com certeza ia ter várias pessoas perguntando de um ou de outro. Mas obrigado aí pela participação e por nos receber tão bem, Elton. Caio, valeu. Legal demais o espaço, a gente poder falar sobre isso aí. Tem tanta coisa para falar que a gente acaba deixando, né, pelo tempo limitado. Não falamos nem das seleções anteriores, né, o desempenho de São Paulo, como é que foi, e falar um pouco dessa seleção mesmo. Faltou um monte de coisa a gente conversar. Eu acho que não vai faltar oportunidade também pra gente fazer isso. Legal demais ter a oportunidade de a gente discutir, debater isso daí, legal esse podcast. Obrigado pelo convite de participar. Abraço para você, pessoal do Super Poker. Abraço pro Lúcio. Lúcio, que é um cara fenômeno jogando, e é um cara fenômeno aí como pessoa. Você vê pelo comentário, pelo cuidado que ele tem pra colocar a opinião dele, pelo carinho que ele tem, o respeito que ele tem pra colocar a opinião dele. Então, tá de parabéns. O Lúcio com certeza é nome fortíssimo aí no nosso cenário paulista e pra estar na próxima seleção. Então, um abraço também pro Lúcio. Fica com Deus todo mundo, galera. Precisando, é só chamar e a gente bate um papo aí sobre Federação Paulista, Seleção Paulista. Estamos à disposição. Valeu! É isso aí. Em suma, eu fico por aqui. Gostaria aí só de falar, com certeza o Fernando Grou, como disse o Elton Lima Gomes, é uma unanimidade. Se pudesse colocar, tanto antes, quando eu estava narrando o Campeonato Paulista, eu falei, eu sei quem é o técnico, mas falei sem saber. Eu falei, o técnico é o Fernando Grou. Isso já me deixa muito feliz por saber que o Fernando Grou é o técnico, porque, como disse o Elton, é uma das unanimidades. Obviamente, discordaria em alguns nomes, colocaria o Lúcio Antunes, colocaria o Luiz Duarte, porém sei também o critério de avaliação deles. Então, já respeitando isso, a gente vai torcer muito, eu como paulista vou torcer muito para que a seleção tenha um desempenho diferente do que foi nos anos anteriores, onde a gente acabou nem passando para o dia 2. Mas acho que com essa seleção formada por Pedro Padilha, Rafael Moraes, Norson Sarro, Carol Dupré, Felipe Rubino e Fernando Viana, a seleção de São Paulo finalmente vai trazer um belo papel, porque fica aí um alento, não é um Dream Team, e sim um time de trabalhadores. Então, muito obrigado, na semana que vem vai ter mais o Supercast aqui no Super Poker. Valeu, é isso aí, e tamo junto. Estamos chegando ao final. Não para. Para ou não para? Para ou não para? Não para. Para. Não para, não pode acabar.